Mais uma aula. Obrigado vocês que estão aqui nesse momento. Aos que estão assistindo posteriormente, a gente vai tratar nesse momento aqui a estruturação de um DW, como a gente pode utilizar todo o processo que a gente fez de coleta de dados na primeira e segunda aula, para a gente continuar a estruturação e ter a tabela dimensão e tabela fato. Lembrando que, para nós definirmos o que é tabela dimensão e tabela fato, a gente tem que entender do negócio, ver o que vai valer a pena ou não, transformar em dimensão, manter na tabela fato, e é isso daí que a gente vai discutir nessa aula. O que acontece? Deixa eu compartilhar a tela aqui. O Pentaho já está aberto aqui. Ontem eu deixei executando esse job completo. E o job completo, ele levou umas 5 horas mais ou menos para executar tudo. Só que mesmo executando tudo, ele deu problema. Eu verifiquei dentro do Power BI que tinha umas 7, 8 linhas que deram problema, que foi o erro que a gente já tinha apontado anteriormente. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, eu acho que foi na primeira aula, daquele erro 502. O que eu vou fazer? Para não prolongar essa aula aqui, que o foco é montar o DW, eu vou gravar posteriormente a aula de como verificar a competência e como verificar se deu erro ou não e como é que a gente pode corrigir esse erro, que também, além de aplicar na tabela FIP, pode ser aplicado em outras plataformas. Eu queria ver com vocês, alguém chegou a mexer alguma coisa, alterar alguma, ou principalmente o Rafa, alterar alguma coisa que você já tenha feito, Rafa? Não, Rafa, eu tive várias reuniões hoje na empresa e eu não consegui mexer com isso, não. Não, tranquilo. Só para saber se já tinha feito alguma coisa ou não. Eduardo, Matheus, Léo, chegaram a mexer alguma coisa? Não, Rafa, eu não consegui mexer também. Também não. Tava mexendo em outras coisas hoje no trabalho. Tranquilo. Eu também não vi, Rafa, mas o teu dash lá que você apresentou ali, que você fez meio-dia, já coçou para mexer mais em alguma coisa. E eu vou deixar gravado aqui, eu levei esporro do Augusto Melo, tá? Porque ele que faz todas as minhas artes, faz tudo, ele falou, pô, nem para falar para mim, para eu criar uma arte, eu falei, tá, cria agora, que aí eu consigo fazer com indicadores bonitinhos, que o Rafa já passou lá no Instagram, que vai ser qual modelo teve maior variação de preço e na questão de crescimento e maior variação de preço na questão de diminuição de valor de mercado. E essa sacada foi boa, Rafa. Essa sacada foi boa. Inclusive, ontem, eu vou falar o nome, que é o Everton, um amigo meu, que o Léo conhece. Eu cheguei a conversar com ele, falei para ele tudo, e ele comentou que, como ele trabalhou já um tempo na parte de veículos e tudo mais, ele sabe que a galera demanda esse serviço. E para quem quiser utilizar toda essa estrutura aqui e criar um dashboard e vender, pode vender o dashboard, pode vender uma recorrência e tudo mais, vocês podem trabalhar dessa maneira. Sim, Rafa, eu trabalho no segmento de moto e sei que realmente o pessoal demanda muito dessas informações. Eu tô certo. Que bom. Ufa. Ufa. Então, quem tiver interesse, pode fazer isso também. Alguns me perguntam, Rafa, por que você não faz? Porque eu percebi que o meu foco são essas descobertas e passar o conhecimento para vocês, e não prestar consultoria, e não vender o produto final. Eu já entendi que o produto final, na questão de dashboard, não é comigo, e eu já parei de oferecer. Já só estou oferecendo os serviços de ETL, de consultas, de estruturação de dados, e se quiser dashboard, contrata outra pessoa. Posso perder serviço? Posso, mas pelo menos eu estou mais confortável na área que eu gosto. Inclusive, eu contratei o Rafa para fazer o meu dash no Excel da Hotmart, né, Rafa? É isso aí. E você tá usando ele, Rafa, ou não? Não, estou usando e já passei para o Joviano. Joviano 15 e já passei para ele. Ah, que legal. Uhum.
Eu uso mais o teu do que o do Power BI, tá? Só para você ter ideia. Ah, que bacana. Show. Aí o que acontece? Eu fiz todo esse processo aqui, levou umas 5, 6 horas para atualizar tudo, e agora a gente vai começar o DW. A gente vem nova transformação, e na transformação a gente vai em Table Input. A gente vai pegar a tabela, vamos para tabela FIP, Select. E agora a gente vai na consulta final, que é a nossa consulta que tem todos os veículos. Eu vou em Preview. Trouxe tudo aqui. Não sei se não dá para aumentar. Mas para vocês aqui tá bom? Desse tamanho aqui as letras? Tá ok, Rafa. Sim. Tá ok? Beleza. O que acontece? A gente tem alguns tratamentos para fazer. Valor aqui, a gente tem o R cifrão e o valor. A marca tá tudo minúsculo. O modelo tá tudo minúsculo. Eu posso me perguntar, deixo assim ou passo tudo para maiúsculo? Tem essas possibilidades. Aqui a gente tem o nome, o tipo do combustível. Ano, modelo, o tipo do combustível novamente, o código da tabela FIP, o mês referência, a autenticação. Aqui a gente tem o tipo de veículo, a sigla do combustível, a data da consulta, o ID do veículo e a descrição do veículo, que é aquele nosso controle inicial para poder trazer carro, motos e caminhões. Algumas coisas a gente não vai precisar levar para o nosso DW. Outras coisas a gente vai ter que tratar e ver se vai ficar de bom agrado para nós ou não. Algo que me chama a atenção aqui é que esses daqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, essas 8 linhas são do mesmo veículo, só que são de anos diferentes. Aí eu tenho alguém querendo entrar, o Diego. Só deixa eu fazer uma coisa aqui para poder colocar o som quando alguém entra, quando alguém sai. Agora ninguém vai ficar esperando. Seja bem-vindo, Diego. Voltando para cá, a gente vai pegar essas linhas aqui, que pertencem ao mesmo veículo, só que são anos diferentes. Eu estava me perguntando, isso daqui, os anos do modelo, eu jogo como dimensão ou eu jogo como fato o ano do modelo? Eu não vou falar que tem o correto, mas eu, Rafael, faltou 91 aqui, ó. Eu, Rafael, entendo que isso daqui é um fato. O ano aqui é um fato. Vai acontecer aconteceu em ter modelo 91, modelo 92, ano 93, 94 e assim por diante. É um fato acontecendo que foi interrompido em 98. É o meu entendimento. Não estou falando que está certo, que está errado, mas esse ano modelo eu vou deixar na fato e eu não vou puxar para a dimensão. Para não ficar N Acura Legend, aí eu teria que ter todos esses Acura Legend aqui na dimensão, repetindo unicamente por causa do ano. Por isso que eu vou deixar o ano na tabela fato e não vou puxar para a dimensão. Além disso, o mês referência a gente vai deixar sempre na fato. O tipo do combustível
não tem necessidade, ele vai ficar na dimensão. A data da consulta aqui, que vai ser a última consulta realizada, a gente pode deixar numa tabela separada somente com a última data. E o valor também vai ser um fato. Com isso definido, a gente pode trabalhar a tabela dimensão e tabela fato. A gente vai salvar, fazer uma nova stage, novamente, de tabela dimensão, para a tabela dimensão, que são somente os veículos, para depois trabalhar a tabela fato. Alguma dúvida? Compreenderam a minha linha de raciocínio? Sim. Eu vou fechar aqui. Vou dar um OK. Salvar como. Aula 3, ao vivo. Aqui vai ser a stage dimensão. Eu vou executar aqui. E vamos ver quantas linhas tem. Deu 44.623 linhas. Eu vou aplicar um filtro para filtrar todas as linhas que não estejam em branco. Para ver se vai ter diferença. Eu vou filtrar. Eu vou colocar o valor aqui. Que não esteja em branco. E vou colocar um dummy na sequência para poder só verificar quantas linhas que ele vai trazer para a gente. Salva. Aqui é muito mais rápido. Ó, diminuiu um pouco as linhas. Aqui é muito mais rápido porque eu estou conectando direto no banco de dados. Eu estou fazendo um select no banco de dados e por isso que traz mais rápido todos os dados que a gente precisa. Aqui realmente a gente tem linhas em branco, conforme eu vi no Power BI. Com essas linhas em branco, a gente vai ter que fazer esse tratamento sempre, entender todo o processo de erro que a gente pode corrigir para poder, na sequência, trazer realmente todos os veículos, porque aqui está faltando veículo. Vou imprimir o data. E agora eu vou fazer o select das colunas que eu vou trabalhar na tabela dimensão. Eu vou vir aqui no pesquisar e fazer o select. Por que eu estou trazendo tudo inicialmente? Eu poderia já mostrar para fazer, alterar lá no select dentro do table input, para mostrar para vocês as possibilidades que a gente pode ter aqui no Power BI, eu ia falar, no Pentaho. O valor a gente não vai trabalhar, a marca sim, modelo sim, ano modelo não vamos trabalhar, combustível a gente vai deixar por enquanto, código FIP a gente vai deixar, mês de referência não, autenticação não, tipo do veículo por enquanto sim, sigla sim, data da consulta não, ID veículo e DS veículo sim. Eu vou selecionar essas duas linhas aqui, a 7 e a 8, e vou colocar lá para cima, para deixar nas primeiras colunas. Ok. Salva. Executa. Executamos, trouxe as 44 mil linhas após o filtro, e no preview a gente tem
todas as linhas, todas as colunas que a gente trabalhou. O que que acontece nesse momento? A gente pode trabalhar para pegar sempre valor distinto do código da tabela FIP. Porque, a princípio, ele vai ser único. Ele não vai ter código igual para modelo diferente. Deixa eu até pegar aqui modelos similares. Aqui até teve uma gravação aqui de 316 todas aqui. Tem que ver o que nesse caso, a gente teria que entender por que trouxe esse modelo e qual que vai ser, o que quer dizer isso daí. Teria que ir lá na fonte e tratar. Isso daí a gente vai fazer na sequência, para pegar esses detalhes. Ô, Rafa, Oi. só um comentário, quando aparece todas, geralmente é quando entra todos os modelos, que, por exemplo, às vezes tem um 316, 2.8, sei lá, 2.6. Então não há diferença. Todas elas entram na mesma classificação. Sim, só que aqui, eu, Rafael, como leigo, você sabe. Eu, Rafael, como leigo, eu não sei. Então, Sim, a gente tem que trazer, eu imaginei também, mas a gente tem que trazer do tipo 316, todos os modelos. Entendeu? isso. Aí a gente traz para uma linguagem que qualquer pessoa vai entender. Mas obrigado pela participação. Eu nem vou precisar pesquisar, você já me deu a resposta. Mas a pesquisa seria isso. O porquê que tem todos ali? O que precisaria fazer para alguém de fora, como eu, que não conheço muito de carro, entender esse porquê que tem todos ali na descrição do modelo? Ó, eu queria pegar um mais... Vamos pegar esse do áudio aqui, que é o mais parecidinho aqui, ó. A gente pode ver que o Audi 100 2.8 V6 é o código 8030-6. O 100 2.8 V6 Avante é o 8076-4. Logo, a gente pode pegar o código da tabela FIP e entender que vai ser único para todos os veículos, ou todos os modelos, e tratar a dimensão de veículos a partir do código da tabela FIP. E aqui no Pentaho a gente tem a gente precisa fazer duas etapas para deixar o valor único. Porque a gente precisa fazer um sort row, que é ordenar as linhas de acordo com a nosso critério de classificação, que vai ser o código FIP. Código FIP, ascendente, sim. Eu vou salvar e executar. Step Metrics, já foi. E a gente pode ver aqui que o primeiro código é aqui, só que aí a gente já percebe outra coisa. É o mesmo código, só que um é álcool e o outro é gasolina. Então, se a gente mantesse somente o código de tabela FIP, a gente ia dar problema no nosso tratamento de dados. Então, além do código da tabela FIP, a gente tem que ordenar pelo tipo de combustível. Ascendente também.
Ok. Salva e executa. Executou. Agora trouxe aqui. Os dois têm o mesmo código da tabela, FIP, só que um é gasolina e o outro é álcool. Até aí tudo ok? A questão de classificação, por que que eu estou classificando dessa maneira? Perfeito. É exatamente isso. A princípio tá ok. A princípio é para ser assim. A gente ordenou pelo código FIP e pelo combustível. Aí a gente vai no Unique Rows para realmente unificar as linhas. A partir de qual colunas, código FIP e combustível. Vou dar um OK, close, vou salvar e eu vou executar. Trouxe aqui, trouxe no total 9.896 veículos, modelos de veículos únicos. Se eu venho em Preview Data, a gente consegue ver que tem código FIP para os dois aqui, para o Fiorino Furgão, só que um é gasolina e outro é álcool. Aqui a gente tem a Fiorino... Ó, aqui tem o mesmo modelo de veículo, só que com código diferente. Já tinha visto isso, Rafa? Mas o modelo é diferente, Rafa. Um é o working, Onde? outro é o Ah, working. tracking. Ah, tá. Desculpa, meus olhos estão cansados. Obrigado. A Silvia está entrando. Meus olhos estão cansados. Dormi pouco essa noite, corri no final da tarde, num sol. Parecia que eu estava correndo no meio-dia, então, bora. Só deixa a Silvia terminar de conectar aqui. Seja bem-vinda, Silvia. E aqui a gente vai. Mesma coisa. Ó, o palio aqui, gasolina, palio álcool. Aqui o palio, 4 portas, gasolina, álcool. E assim vai seguir de acordo com o que a gente tem. O que que vai acontecer nesse momento? Eu vou salvar essa tabela aqui como stage dimensão dos veículos. Por que que eu vou fazer dessa maneira? Para a gente realmente salvar já ele tratado, para depois a gente começar a realmente fazer a tabela dimensão dos veículos. Por que que eu vou trabalhar a tabela dimensão dos veículos primeiro? Porque a partir da tabela dimensão eu vou unificar, eu vou remover a descrição do veículo, a marca do veículo, o modelo, o combustível, o código da tabela FIP, vou remover tudo, deixar somente uma coluna, que vai ser a SK, que é em inglês eu não sei falar muito bem, que seria a chave estrangeira. E aqui, na dimensão, eu vou criar a chave primária, que vai fazer a ligação com a tabela fato. Esse processo, normalmente, a gente faz quando realmente é banco de dados. Consulta uma determinada tabela, faz todo o tratamento e joga para stage. Da stage a gente faz um incremento da tabela dimensão. O que que acontece? O carro aqui está minúsculo, o Fiat aqui a primeira letra está maiúscula, aqui as primeiras letras estão maiúsculas e o modelo todo maiúsculo, aqui está a primeira letra minúscula. Eu, Rafael, vou adotar o seguinte critério, vou deixar tudo maiúsculo. Eu posso simplesmente, vamos dizer assim, gerar algum
alguma interpretação errada, porque o I vai ser maiúsculo, só que como a pessoa está acostumada a ver as letras, algumas letras minúsculas, ao invés de ele entender I, pode entender como L. Mas isso daí vai ser a minha definição para eu poder tratar os dados, porque eu gosto de deixar tudo maiúsculo, para a visualização fica, para mim, muito mais prático e fácil de ler do que deixar minúsculo, a primeira letra maiúscula e a restante minúscula. Com isso, eu já vou fazer o tratamento aqui. Eu vou em string operation, fazer as operações com string. Eu venho aqui embaixo e clico em get fields. E aqui no string, a gente tem algumas opções. A gente pode cortar, que seria remover espaços em branco antes e depois, que já que a gente vai fazer tudo isso, a gente pode já fazer esse processo. Eu clico em Enter, clico com o botão direito aqui, como eu quero fazer o processo em todos, clico aqui em Copy Field Value to All Rows, copiar o valor para todas as linhas. E aqui o Lower, Upper, é para deixar tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Vou deixar tudo maiúsculo, clico aqui com o botão direito novamente e copio para tudo. Aqui teria outras opções, questão de espaço, questão de deixar somente dígito, remover caracteres especiais, e nesse caso específico, a gente não vai trabalhar. Dá um OK, salva. Executa. Executou as 9.000 linhas, vem aqui no Preview Data, tudo maiúsculo. Para mim está excelente, para mim está bom, a gente vai conseguir visualizar bem todos os modelos, para mim fica mais fácil realmente a leitura. O que eu vou... Ó, aqui tem aquele detalhe, Rafa. Aqui está como todos. E lembra na BMW como é que estava? Todas. Todas. Então, a gente vai ter que fazer essa substituição de valores de todos e todas. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Está tudo como Fiat. Ó. Não vai aparecer a BMW. Então, vamos fazer o replace em string aqui. Que é o mesmo que a gente fez na parte lá das requisições. Vamos no modelo. A gente vai procurar todos. Substituir por qual valor? Vou colocar um traço, espaço, todos os modelos. Dei um Enter, a linha 1 ficou selecionada, copio, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu vou para todas também. OK. Salva. Executou tudo. E vamos ver, hein? Como ficou. Me ajude a procurar, porque pode passar batido aqui. Ó, tá aqui, ó. 147, furgão, todos os modelos. Nesse momento, eu entendo que se alguém perguntar para mim qual que é o preço do Fiat 147 furgão, se ainda existir, eu vou saber que vão ser todos os modelos, esse código da tabela FIP, e a gente vai tratar, e eu vou informar, ó, o valor é X, o valor atual é X, e anteriormente estava Y. Perfeito. A princípio está funcionando. Agora vamos para o table output.
E no Table Output, eu venho aqui na tabela FIP. Eu vou em navegar, como sempre, só para manter o padrão do que eu estou, da forma que eu estou escrevendo. Stage ao vivo. Dimensão. Modelos. Eu sempre vou truncar, porque como ele vai ser uma continuação de um processo, eu vou truncar a tabela e carregar novamente. Eu vou apagar toda a tabela e carregar. E eu vou selecionar os campos para a base de dados. GetField, SQL. Como já vem tratado do banco, já está salvo no banco, da forma que a gente fez nas aulas anteriores, ele já traz todas as características do tamanho e tudo mais, conforme já está lá. Então, ok, não executa, ok, fecha, ok. Vou salvar. E eu vou executar. Run. Gravando, gravou. A stage da dimensão a gente já tem ela pronta. Agora, a partir da stage, a gente vai criar a nossa tabela dimensão no DW. Então, vamos, nova transformação, table input. Esse processo que a gente vai fazer separadamente, para quem quiser economizar transformação, poderia fazer todo nesse processo aqui, tá? Toda, ao invés de ser stage dimensão, podia ser já DW dimensão veículo. Vem aqui, table input, tabela FIP, stage, dimensão modelos. Sim, ok. Salvar como. Aula 3 ao vivo. DW, dimensão modelos. Só vou executar para ver o processo acontecer. Está feito aqui. As 9.000 linhas está ok. Eu vou falar que a gente trouxe colunas a mais que não teria necessidade. Eu entendo que esse tipo veículo é a mesma coisa que o ID veículo. E a sigla não tem necessidade, a princípio, porque a gente tem combustível. O que acontece? Ao invés de, na nossa tabela, a gente utilizar o nome completo todo como combustível, a gente pode utilizar a sigla. Aí eu pergunto para o Rafa, vale a pena deixar a sigla ou não? Eu usaria o nome gasolina e álcool mesmo, Rafa, o nome completo. No meu Então, dash, por exemplo, eu usaria assim. perfeito. Então, vamos remover a sigla, porque eu fiquei em dúvida agora. Vamos questionar para quem tem um pouco mais de experiência. Então, vamos novamente. Select. Values. A gente poderia corrigir lá atrás, na stage, para não trazer essas duas colunas, mas eu vou mostrar novamente que a gente pode ir tratando aqui também. Apago essas duas colunas. O ID veículo, a gente não precisaria. Só que o que acontece? Ele vai ser importante para a gente classificar carro, moto e caminhão lá na nossa tabela. Porque aí a gente vai classificar o carro como primeiro, moto como segundo e caminhão como terceiro, em filtros, em visuais e tudo mais. Logo, eu vou deixar esse ID carro para a gente poder trabalhar dessa maneira. Vou dar um OK. Salva. Executa. Enquanto isso, eu vou abrir meu banco de dados para ver se eu vou conseguir tratar
um detalhezinho para a gente ver a operação que ia acontecer. Pronto. A tabela dimensão nossa está montada. Só que a gente tem o mesmo código da tabela FIP para 2 modelos diferentes por causa de gasolina e álcool. Por isso que a gente vai criar uma chave primária dentro da nossa dimensão, e essa chave primária a gente vai levar para a tabela fato. Aqui, a princípio, é salvar isso daqui, carregar numa nova tabela, dimensão, dentro do nosso DW. Então, vai para o table output, tabela FIP. Só vou pegar aqui para seguir o padrão. Só que como é DW, eu vou colocar DW. Deixa eu dar espaço aqui. Dimensão, modelos. Deletar aqui. Inicialmente, eu vou truncar toda a tabela. Apagar tudo sempre. E especificar as colunas. Vou dar um get field. Nesse get field, eu vou carregar essa tabela, criar essa tabela. Só que o que acontece? Aqui a gente vai utilizar um pouquinho de código. Eu vou criar um ID único para cada um dos veículos. E para criar um ID único, eu vou fazer aqui, ó, ID modelo. Agora deu branco. Vou ter que pegar aqui uma cola. PK. Postgres. Deixa eu ver se aqui vai aparecer. Que agora deu branco, como é que faz? Aqui, ó. O que a gente precisa fazer é isso daqui, ó. Que vai ser um número inteiro e informar que é uma chave primária. Porque para cada banco de dados, a gente vai ter uma estrutura. Vocês estão aqui embaixo, tá? Beleza? Vai ser um número inteiro, que vai ser a primary key. Eu vou executar. E vou dar um OK. Fecha. Vou dar um OK. Salva. E eu vou executar o que a gente fez. O que deu de errado. Não deu certo. Deixa eu ver uma outra coisa, então. Eu acho que é serial. Serial number. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. É ID serial. Não é primary key só. É ID serial, primary key. Eu vou vir aqui no nosso banco, no meu banco, que é, como eu disse, na wall. Já sou o cliente. Gerencia. Ó, de tudo que eu tenho no banco, ele está utilizando 22 megas no momento. Eu tenho muita coisa repetida que no final a gente pode deletar. Vem no esquema aqui, tabela FIP, ó, DW.
que eu vou fazer? Como eu criei uma tabela de uma forma errada, eu vou vir aqui e vou fazer um drop table. Não sei. Tenho certeza? Sim. Ok. Fechou? Já deletei a tabela. Vem aqui no Pentaho novamente. Table output. SQL. Vamos novamente. Vírgula. Aqui na primeira linha. Enter. ID. Modelo. Serial. Deixa eu colar o que eu fiz aqui antes. Só que em vez de a gente ser Enter, vou colocar Serial. Executa. Ok. Fecha. Ok. Executa novamente. E agora, a princípio, gravou. Vamos para o banco. Deixa eu dar uma atualizada. DW dimensão. A data, que são os valores. Aqui vai ter o ID do modelo. Ele consulta até 25. Deixa eu ver se teria opção de consultar mais. Eu acho que não vai ter mais. Mas aqui está funcionando. A gente pode ver que aqui é o mesmo modelo, só que muda o combustível. Ele está como ID 1 e ID 2, que é essa nossa intenção. Para na tabela fato, a gente identificar o código da tabela FIP, o combustível. A gente pode pegar como modelo, marca e veículo, por exemplo, pegar todas as colunas e trazer o ID do modelo para a gente poder deixar na nossa tabela fato. Uma coisa, deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Acho que aqui eu não vou conseguir fazer. Porque eu queria ver se eu conseguia alterar o nome de um dos veículos aqui. Deixa eu ver. Drop esquema, não. Name table, não. Truncate. E eu acho que aqui eu não vou conseguir Nem clicando duas fazer. vezes? Nem. Não consigo. Só que deixa eu fazer o script aqui para ver se vai dar certo. Update. Colocar modelo. Aí, vamos ver se vai aqui. Mudar aqui, ó. Update. Acho que é assim, modelo. Deixa eu ver como é que vai ser para ficar mais fácil. Update. Postgres. Nada como o Google para a gente poder lembrar das coisas. Deixa eu ver aqui. Ô, Rafa, Oi. aquele script lá é como você montou a tabela. Depois você vai ter que ir em outro lugar para fazer isso. Acha o update primeiro. Achou o update? Acho que vai ser esse daqui, ó. É isso mesmo. Vai, tá vendo ali no canto superior direito? Tem os botões, tem um SQL ali do lado da lupinha, eu acho. Não, Ah, o SQL. aí, SQL, isso. Ah, tá. Obrigado, Léo. Vai. Aquele cara que trabalha muito com banco de dados dá isso. Por isso que eu amo o Pentaho. DW. Eu vou fazer um update de DW dimensão modelos.
onde Coluna- modelo... vou colocar ID. Não, vou colocar o modelo, né? Set modelo. Vou colocar, deixar dramático mesmo. Onde ID modelo é igual a 1. Opa, igual a 1. Vamos ver se vai dar certo. Executa. Não deu. Ponto e vírgula. O que eu fiz de errado? Fecha. Data. Refresh. Na verdade deu, ó. O ID modelo 1 já saiu daqui, porque como foi update, ele vai para a última linha. O que eu vou fazer nesse momento? Deixa eu pegar uma outra... Não, deixa eu pensar aqui. Vou pegar uma outra tabela aqui. Table input. Que eu venho na tabela FIP. Get, vou pegar, selecionar a tabela DW dimensão modelos. Sim. Eu vou pegar todos os dados aqui e vou utilizar um comando where ID modelo igual a 1. Preview. Ok. Alterou o nome. Por que eu estou fazendo isso? Porque vamos supor que tem alteração de nome ou tenha um complemento de nome, alguma coisa do gênero, e a gente não quer ficar sempre substituindo os número de modelo, porque se a gente ficar truncando sempre a dimensão, a gente vai ter o problema de o ID modelo vai sempre aumentando e lá na nossa tabela fato, a gente sempre vai ter que ir alterando toda a tabela fato a partir do ID modelo. E para não ter isso daí, a gente vai fazer uma transformação para ser uma transformação incremental da dimensão. E de que maneira que a gente vai fazer isso a gente vai verificar se a partir do ID modelo aqui teve alteração em uma dessas colunas. Se teve alteração, ele vai fazer um novo update pelo Pentaho, ou se não tem o ID, não existiu o ID modelo aqui, eu acho que não vai ser o ID modelo, eu vou ver exatamente. Mas se não existir, ele vai inserir novamente, inserir um novo ID, um novo modelo no nosso banco, e depois, lá na tabela fato, a gente vai ter o ID modelo para poder trazer e montar nosso DW. Eu vou fechar aqui. Aqui funcionou. Vou dar um OK. Então, aqui eu não vou truncar a tabela. Eu vou dar um OK. Na sequência, eu vou fazer o seguinte. No Select Value, a gente tem 6 campos aqui. Então, na nossa tabela que a gente está trazendo a dimensão modelo, a gente tem que ter 6 colunas também para fazer o comparativo. Por isso que o ID modelo não vai entrar nessa comparação. Eu vou copiar esse Select Values. Na sequência, eu vou ordenar as linhas de acordo com o comparativo que a gente vai fazer, que vai ser Sort Rows, aqui. Na Stage, a gente fez o Unique Rows a partir do código FIP e combustível. Eu estou pensando em fazer também esse comparativo, se teve alteração ou não, a partir do código da tabela FIP e do combustível. Logo, a nossa ordenação aqui no Sort Rows vai ser código, tabela FIP e combustível. Eu vou copiar e colar
porque vai ser utilizado aqui embaixo também. Na sequência, a gente vai fazer um merge diff. Esse merge diff, ele vai realmente comparar o que está vindo de novo, que é essa da stage, com o que já tem, para ver se é novo ou se não é. E para não ter problema aqui, eu só vou colocar um dummy antes do table output. E desativar o hope aqui para não ir os dados lá para nossa tabela. No merge diff, aqui eu sempre tenho dúvidas, tá? Deixa eu renomear aqui para não ter problema. Sort rows do DW e sort rows da stage. Eu sempre confundo aqui, tá? Referência de origem. Vou deixar como stage e referência. E para comparar as linhas, eu vou deixar como o do DW. Vou pegar as chaves que a gente vai fazer a comparação, que vai ser combustível e código FIP, deletar os demais, só que o código FIP vai ser o primeiro na nossa comparação. E quais valores a gente vai comparar? Quais colunas? Todas as outras colunas. Vou dar um OK. Close. Salva. Executa. Run. Aqui, leu todas as linhas, executou o merge diff e vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui a gente pode observar que houve uma alteração, ou mudou algo, e os demais é tudo igual. Eu vou fazer uma outra alteração lá no nosso banco. Vou vir aqui no SQL. Eu vou colocar delete tudo from DW dimensão modelos where id modelo igual a 2. Vamos executar. Opa, faltou ponto e vírgula no final. Então vamos ver aqui. Delete from comando executado. Fecha. Atualiza. Não foi? Vamos novamente para o nosso amigo. Google. Delete. Postgres. Delete from. Mas foi isso que eu fiz. Deixa eu tentar de novo. Delete from DW dimensão modelos where id modelo igual a 2. Executa. Fecha. Não sei porque não está apagando. Deixa eu ver aqui no nosso banco se apagou. Aqui apagou. Lá eu não sei porque não estava executando a atualização. Então,
Aqui a gente tem, não tem mais o ID 2, que é esse furgão aqui, e o primeiro ele teve alteração. Agora a gente vai executar de novo para ver o que vai acontecer. Executou. Vem aqui no dummy nothing. Aqui é o que eu sempre me perco. Aqui está dando como delete. Por isso que eu gosto de testar para saber no merge diff qual é o correto, qual que é a referência aqui. Então, referência vai ser sempre DW, que vem do DW, e o compare vai ser da stage. Ok. Close. Salva e executa. Eu já vou explicar a diferença aqui, tá? Ó, aqui deu como new. Qual que é a diferença entre o que a gente está vendo aqui? No delete, ele estava pegando a informação daqui que existe e pegando a informação daqui. Só que o que ele estava fazendo? Ele estava pegando a primeira informação da stage, vendo que tinha esse furgão aqui na stage. E na dimensão, ele via que não tinha. Logo, ele, no merge diff, ele estava entendendo que ele tinha sido deletado. Nesse caso aqui está diferente. Ele pega a dimensão aqui e compara com o que está vindo da stage. Ele comparou e viu que esse daqui é novo e esse daqui teve alteração. Logo, a gente tem as opções para poder fazer todo o processamento de dados, o processamento para poder fazer a carga incremental. Toda vez que for novo aqui, vai para o table output. Se for change, ele vai seguir um outro fluxo para fazer o update. Por isso que eu gosto do dummy. O dummy a gente sempre eu sempre utilizo ele para fazer essas checagens, né? Para criar esse log para buscar, para verificar se está dando certo ou não as transformações. O dummy, por enquanto, eu vou deixar. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no switch. Switch case. Que esse switch é igualzinho ao switch do Power BI. O que a gente vai pegar aqui no switch case? A gente vai utilizar a coluna flag field e entender o que com essa coluna a gente vai fazer. A gente vai pegar o flag field, quando o valor for new, ela vai para a etapa dummy nothing, por enquanto. E quando for change, a gente vai colocar uma nova etapa. Vou dar um OK. Aqui eu vou colocar um dummy new. E eu vou colocar outro dummy ali na sequência para cá. Aí ele vai perguntar o que eu quero utilizar, qual que é o target dele. Se é new, se é change, ou se vai ser default, o que vai ser feito. É change. Só... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí o que acontece? Agora a gente consegue fazer o teste para ver se vai dar certo ou não. Dou play aqui para executar. Executou. E aqui a gente consegue verificar. O que aconteceu nesse momento? Teve a verificação que o table input 1, que é a stage, trouxe o mesmo número de linhas. No switch case, a gente vê que entrou todas as linhas e saiu somente duas. E
Só que saiu uma para cada linha. Uma para cada dummy, um para cada dummy. Um que é new e outro que vai ser o update. Deixa eu ter aqui o nome para update. Vou salvar aqui. E depois do dummy update, a gente vai para o step update. No step update, o que a gente faz é selecionar a tabela FIP aqui, que é a nossa conexão. Na conexão aqui, a gente vem em Tables e vamos selecionar a nossa tabela dimensão. Aqui, o que a gente vai procurar como chave para trazer para fazer a atualização? Vou selecionar todos, só que a flag field aqui a gente não vai levar para a dimensão, e o que a gente vai trabalhar é o código da tabela FIP primeiro e na sequência o combustível. E o que a gente vai atualizar? A gente vai atualizar o ID veículo, vai atualizar... Não, ID veículo não, ID veículo... Não, é o ID... sim, pode ser o ID veículo. ID veículo, DS veículo, a marca, o modelo, combustível não, código FIP não e flag não. Vou dar um OK. E aqui eu vou ativar o dummy para poder executar todo o job. Salvei, executa, run. Trouxe tudo aqui, executou tudo. Para desencargo de consciência, eu vou desativar esses hoop aqui, salvar, e vou executar para ver o que vai acontecer. Trouxe todas as... Tudo, mesma quantidade de linhas da tabela da stage aqui. Deixa eu colocar stage. E na sequência, faz todos os selects, faz a comparação aqui, que aqui a gente pode ver que dobra a quantidade de linhas, e não sai para o dummy new, para o dummy update, nada. Porque não tem código novo e não tem alteração de descrição conforme a comparação que a gente está fazendo. Vou salvar. E a nossa tabela de dimensão está montada. É assim que a gente monta a dimensão incremental e também com update. E agora, deixa eu tomar um pouquinho de água. A gente vai se não tiver dúvidas, a gente vai partir para a tabela fato. Você está do lado de dentro do modo Pode seguir, Rafa. Tá. Matheus, Silvia, Rafa, Eduardo. Neurônios fritando. Você pode prosseguir, mas talvez eu saia daqui a pouco, porque a chuva aqui tá apertando a internet. É onde chuva? De onde que é, Matheus? São Paulo, pô. São Paulo? São Paulo, tá chovendo bastante aqui. Aqui tá um tempo... Não tá seco, né, aqui, né? Mas tá quente, bem quente aqui. Mas, Rafa, você tá torrando os neurônios por quê, Rafa? Não, imaginando em aplicar isso daí. Ah, que bom, que massa. Que bom, fico feliz. É um pouco diferente do que se faz hoje, né? Sim, totalmente. Tá. O que aconteceu nesse momento? A gente fez todo o processo da dimensão. Como aqui na tabela FIP eu não estou me preocupando se vai ter... A gente podia fazer uma dimensão para o tipo de veículo, uma dimensão para a marca, uma dimensão para o modelo, uma dimensão... Podia fazer uma dimensão para cada. Mas como a gente está montando o DW e o DW é para... Apesar dos pesares, a gente vai ter, muitas vezes, até valores repetidos dentro da dimensão, só que uma característica diferente da outra, na mesma tabela pode ser. Nesse momento, a gente podia montar uma tabela dimensão calendário, que eu não vou fazer aqui, mas isso daí é possível, e
só deixa eu anotar aqui para eu lembrar também depois, para deixar no arquivo em anexo a calendário. Porque a calendário a gente cria basicamente da mesma forma que a gente cria lá no Power Query, que a gente faz uma lista de datas e a gente vai estruturando dia, mês, ano, competência, trimestre, bimestre, semestre, e a gente vai estruturando de acordo com o que a gente precisa para fazer as análises. Com a tabela de dimensão montada, agora a gente vai para fato. Vamos criar uma nova tabela, uma nova transformação. E nessa transformação a gente vem em Table Input. Vamos pegar os dados da nossa tabela final da staging, que é a consulta final. Ok, sim. Vou trazer tudo inicialmente. Só deixa eu salvar aqui. Aula 3. DW. Fato. Modelos. Executa. Run. Aqui trouxe, e lembrando que aqui a gente tem aquelas linhas em branco. Logo, eu já posso vir aqui, copiar esse filter, para poder facilitar a nossa vida. Salva novamente, executa. Executou, diminuiu a quantidade de linhas. Nesse momento, a gente vai fazer um merge entre a tabela fato, nossa, que está vindo da stage, com a tabela dimensão. O merge vai ser a partir de quais colunas? Código FIP e combustível. A gente vai no sort rows novamente para fazer a classificação de acordo com código FIP e combustível. Ok. Salva, executa, run. Executou, funcionou. A gente está na tabela fato. A gente vai pegar a tabela dimensão nesse momento. Na tabela dimensão, table input. Vou colocar aqui stage. Fato. DW. Dimensão. Modelos. A conexão é a tabela FIP. Eu vou executar. Vou pegar aqui a DW. Dimensão. Modelos. Dá OK. Eu vou duplicar esse sort rows aqui para trazer da mesma maneira. Deixa eu nomear para sort rows stage. Sort rows DW. Ok. Salva. E vamos executar para ver se vai dar certo. Executou aqui. E executou aqui. Aqui a gente tem o furgão. Fiorino, furgão, ponto 5, MPI. Tal. E aqui a gente também tem. Só que tem um detalhe. Aqui está em maiúsculo. E nesse daqui a gente está em minúsculo. Logo, a gente vai precisar tratar aqui também, fazer um upper no string operation para poder os valores ficarem iguais. Se a gente fizer o merge entre o código FIP e combustível da maneira que está, a gente vai ter problema. Ativo aqui o hope. Eu vou pegar somente o combustível. Vou fazer um trim aqui no
dos dois lados, conforme a gente fez anteriormente lá na stage para dimensão, e um upper. Ok. Salva. Executa. Executamos, vem aqui no String Operation. Aqui está em maiúsculo e aqui está o código FIP. Agora a gente vai fazer o merge. Merge join entre a stage da fato e a tabela dimensão dos modelos. Aqui, da onde é que está vindo o primeiro step? Qual que é a referência que a gente vai fazer? É o String Operation, que vai trazer todas as mais de 40 mil linhas, e com quem que a gente vai comparar? Com Sort Rows. E quais são as chaves? Eu vou verificar, pegar aqui as chaves do primeiro step, eu vou apagando, deixar código FIP primeiro e combustível na sequência. Demais apaga tudo. E no ID e do DW, mesma coisa. Vou apagar ID modelo, apagar tudo, combustível e código FIP. Ok. Vou salvar. Executa. Run. Executou tudo. Trouxe todas as linhas. E vamos ver como é que ficou a nossa tabela. Aqui trouxe, ó, o ID modelo, ele está se repetindo aqui. Então, a princípio, a nossa estrutura está pronta. Só que aqui está um monte de repetição. A gente não precisa mais tudo isso. Vamos no Select. Select Values. Get Fields aqui para pegar todos. O que a gente precisa, que é o mais importante de tudo, o ID veículo. É ID veículo, né? Não, não é ID veículo. É o ID modelo, perdão. Cadê o ID modelo? Que é o mais importante de tudo, que é o que vai ligar a fato com a dimensão. O valor a gente vai manter, porque é um fato. A marca a gente tem na dimensão, o modelo a gente tem na dimensão. O ano modelo a gente vai manter conforme eu pré-defini aqui, que vai ficar na tabela fato mesmo. Combustível a gente tem na dimensão. Código FIP a gente tem na dimensão. Mês referência é um fato. Autenticação é um fato. O tipo do veículo a gente tem na dimensão. A sigla do veículo. Do combustível a gente tem na dimensão. A data da consulta, por enquanto eu vou manter. O ID veículo, a gente tem na dimensão, DS tem dimensão e tudo tem na dimensão. Vou apagar tudo, dá um OK. Salva. E vou executar aqui. Trouxe tudo aqui, carregou tudo. E vamos ver como é que ficou a nossa tabela. A nossa tabela fato ficou dessa maneira. Com o ID modelo, valor, ano do modelo, mês de referência, autenticação e data da consulta. Nesse momento, a gente pode tratar aqui o valor, e a gente tem um outro detalhe aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Não apareceu aqui. Mas, o que eu... Tem como colocar outra minha? Oi, não, desculpa. É o 0 km, né? Que dá 32 mil ali, É, não o era? 32 mil, exato. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, inicialmente... no String eu vou fazer um teste aqui. No String Operation,
eu vou pegar o valor e aqui no digits eu vou deixar only digits, que seria only, unicamente os números. Vou dar um OK. Vamos ver se vai executar da forma que eu estou pensando aqui. O problema do meu pentarro aqui, que de vez em quando é em português, de vez em quando é em inglês, eu precisaria dar uma olhada para deixar tudo ou em português ou tudo em inglês. Vamos vir aqui no Select Values para ver como é que ficou. Ele tirou a vírgula. Ele tirou a vírgula. É por isso que a gente tem que testar. Não, aqui dessa maneira que eu pensei não deu certo. Ok. Então vamos para o Select Values. Vamos fazer um Replace então. Como eu disse, o que eu estou fazendo não está 100% certo, mas também não está 100% errado. É a forma com que eu me acostumei a trabalhar e gosto de trabalhar no Pental. Se vocês encontrarem meios de trabalhar mais prático, fiquem à vontade também. Porque toda vez que a gente vai trabalhando, cada vez mais que a gente vai aperfeiçoando dentro da ferramenta, a gente começa a descobrir alguns atalhos que, quando a gente utiliza pouco, mal e mal sabe. Vou vir aqui no Replace. No valor, eu vou pesquisar R cifrão e espaço, vou substituir por nada. E no ano modelo, eu vou pesquisar 32.000 e vou colocar como 0 km, que é como está lá na tabela FIP mesmo lá no site. Ok. Salva. Executa. Executou. Aqui trouxe os valores. Trouxe tudo aqui. Eu estou pensando em uma situação. Eu vou apagar esses dois root aqui do Select Value e vou colocar ele para depois do Replace. Porque eu já vou querer informar para o banco de dados que o valor é número. Porque nesse momento aqui, eu estou fazendo substituição em string, então ele entende que é um texto. Inclusive, ele está aqui do lado esquerdo. O ID modelo, ele está do lado direito, porque é número. Aqui é texto. Aqui é texto, texto, é tudo texto. Eu vou vir aqui no Select Values agora, que não alterou nada, só substituir primeiros valores e agora vou fazer a seleção das colunas. E na seleção das colunas, eu vou vir no metadata aqui, pegar o valor do tipo, eu vou colocar como number, e o formato é número ponto, jogo da velha, ponto, jogo da velha. Vamos ver se vai executar da forma que estou imaginando. Não executou, não deu certo, provavelmente por causa do tipo, não consegue converter string em número. Então vamos fazer o seguinte, ele vai voltar para string novamente, e eu vou duplicar esse select values para ver se consigo converter para número. Eu vou converter em string no formato ali de número, nesse formato aqui, e depois eu vou passar para number. Executa. Não está funcionando. Por que eu estou fazendo esse teste? Eu queria já deixar no banco de dados como número. Só que, infelizmente, não está funcionando. A gente sabe que no Power BI a gente consegue trabalhar isso daí. Ou em qualquer outro
outro sistema de database, Excel, Google Studio, qualquer outro sistema. Eu vou deletar aqui, então, a nossa estrutura de montagem de tabela fato está pronta. A única coisa que a gente precisa fazer é no table output e criar a conexão para poder fazer gravar no banco. Ô, Rafa, Relação. Oi, Felipe, fala. ali no valor, se você fizer um replace porque os decimais vai na FIP, se não me engano, é sempre 00. Eu acho que ele não tem número quebrado. Sim, Se você- Boba. sim, eu acho que não tem número quebrado. Eu não me recordo de ver número quebrado, mas enfim. Se você tirar só o 00, deixar só os primeiros números sem um Sai ponto e voando. sem a vírgula 00, você acha que não consegue transformar em número? Vamos testar, boa ideia. Porque para o banco de dados, realmente, é melhor você gravar ele como número do que como sendo uma string. Sim. Aqui eu selecionei que estou montando DW fato modelos, selecionei aqui que vou informar os campos, informo todos os campos e só vou dar OK. Não vou clicar no select porque a gente vai fazer o teste no que o Léo comentou. No replace aqui, no valor eu vou copiar, selecionei, copiei, colei e vou substituir o vírgula 00. OK. E no E o select ponto aqui. também. O ponto também. Senão vai entender como texto ainda. Ah, tá, perfeito. Obrigado. Copia, cola. E o ponto eu vou substituir por nada. OK. No metadata aqui do select value, eu vou deixar como inteiro, então. Salva. Vou ter que desabilitar o hope aqui para poder não dar erro no table output, porque a gente não criou a tabela lá no banco. Muito bem, Léo. Obrigado. De nada. Aí agora, vem no table output. Os campos já estão informados. Vem no select. Só que o number aqui está muito grande. Tá com 30 caracteres. Eu vou fechar aqui e vou diminuir um pouco. Tamanho. Deixa eu pensar uma coisa aqui. No meu bloco de notas. Mas se colocar 10, tá bom, Rafa. Tá, vou colocar 10. É que eu só queria ver quanto que dava mais ou menos. Tá. Na questão de milhões. 10, ok. Vou no table output novamente, SQL. Deixa eu fazer uma pergunta Ó, aqui. entrou como big number. Oi. Você já tentou aqui no SQL pegar uma chave Como é que a gente... das tuas consultas e transformar em primeiro key no banco de dados ou ainda não? Ainda não. Ah, tá, beleza. Daria para fazer, mas no momento... Opa, é que selecionei ali e deu erro. Mas no momento eu não cheguei a fazer ainda. Vou executar. Ok. Fecha. Ok. Salva. Executa. Run. E agora nós vamos para o nosso querido Power BI
para ver como é que ficou a nossa estrutura. Eu venho em fontes de dados recente, tabela FIP. Da tabela FIP, eu vou pegar as duas tabelas e eu vou clicar em carregar, nem vou transformar dados. Porque a princípio a gente deixou tudo tratado no banco e agora é para trazer tudo certinho. Criando as conexões do modelo, e aí daqui a pouco vai começar a carregar as linhas. Carregou, apareceu ali rapidamente detectando alguma coisa, que provavelmente é o relacionamento. A gente vem aqui no modelo e já pegou aqui ID modelo e ID modelo. O que eu comentei, vamos alterar os nomes aqui para D modelos e F modelos. O que eu comentei aqui na questão do DS veículos, são os tipos dos veículos, que ele fica classificado de acordo com a ordem alfabética. Selecionando aqui o DS veículos, a gente pode classificar ela pelo ID veículo. E agora vai classificar conforme aparece na tabela FIP. Vou aguardar um pouquinho aqui. Pentaho, um Excel aqui aberto, deixa eu fechar. Power BI dá essa travada. Deixa eu fechar aqui também. Fecha esse daqui. Fecha esse daqui também. Enquanto está carregando, alguma dúvida? Não? Eduardo, Rafa, Silvia. Tudo ok, Rafa? Tá. A gente fez a consulta ali da dimensão da stage. A gente montou uma stage ali, tabela de modelos, dimensão modelos, que a gente consegue incrementar. E agora a gente montou a nossa tabela fato, que a gente também consegue incrementar. Só que a gente não orquestrou ainda todo essas nossas consultas para poder trazer o que a gente precisa. Nesse momento, a gente vai ter que fazer um novo job. Eu vou colocar job DW para trazer, para executar na sequência stage dimensão, DW dimensão e DW fato. Vem aqui no maisinho, job, general, start. Vão ser 3 transformações na sequência. Depois vai ter sucesso. A primeira transformação vai ser stage dimensão. Stage dimensão. Ok. A segunda vai ser DW dimensão modelos. Ok. E a última vai ser DW fato modelos. DW fato modelos. Tá feito. Vamos salvar aqui.
Aula 3. Job DW. Agora, isso daqui a gente não precisa mais. Nesse momento, a gente tem o job completo, que é o job que vai trazer toda a nossa stage. E depois que fazer todo esse job, executar todo esse job, a gente tem o job DW. Logo, a gente vai criar um novo job aqui para fazer a orquestração desses dois. Start. Job completo primeiro, job DW, sucesso. O primeiro job aqui vai ser job completo. Browse. Sugiro que vocês salvem as pastas que eu vou deixar em anexo, tudo na mesma pasta para poder o Pentaho reconhecer. Aula 2, job completo. Ok. E o job 2 é job DW. Aula 3, job DW. Ok. Vamos salvar. Aula 3. Job. Full. Stage. Mais DW. Salva. O nosso job está completo. Nossa estrutura está completa. Aqui no job DW, só deixa eu dar uma olhada aqui na transformação da fato. Se no table output está, não está truncate table, então a gente vai conseguir incrementar. Fechou, a gente tem tudo orquestrado. A gente tem o job para stage, para pegar todos os veículos de uma competência nesse momento. A gente tem o job para montar o DW, para verificar se tem veículo novo ou não. E tem o job que vai fazer todo o nosso trabalho. Do tipo, colocamos para rodar todo dia, todos os dias não. Toda segunda-feira para ver se tem alguma atualização da tabela fato, da tabela FIP. Toda segunda-feira ele vai rodar. Se tem alguma atualização, ele vai executar todo completo. Se não tem, ele vai somente verificar que não tem e não vai executar nada. E esse é o processo da automatização com o Pentaho. Vamos vir aqui para o Power BI. E ele ordenou carro, moto e caminhão. Para a aula de hoje, seria isso. Seria passar essa ideia para vocês de como estruturar as consultas para montar um DW. Comentários? Rafa, Léo, Eduardo? Muito massa, Rafa. Top Parabéns demais, mesmo. Rafa. Gostei, Incrível. gostei. Agora é só botar em prática, né? Sim. Eu vou anotar, deixa eu ir anotando aqui que vão ser as tarefinhas que eu vou ter que fazer para entregar para vocês. Só deixa eu verificação. Nova competência. Corrigir o erro 502. E o que mais que eu tinha pensado aqui? Tá. Executar job sem abrir o Pentaho. Vocês sabem trabalhar com arquivo BET para executar algum programa, alguma coisa, sem precisar abrir ele? Já fizeram isso alguma vez? Nunca fiz. Nunca fez? Só para você ter ideia. Deixa eu ver se eu tenho. Estou com ele aqui, sim. O que que acontece, Eduardo? Só para você entender. Eu tenho esse arquivo BET, openvpn.bet.
O que que esse batch, o que ele faz? Ele vai executar esse arquivo aqui, esse OpenVPN GUI aqui. A gente está informando que eu estou pedindo para ele conectar na VPN conforme está aqui. Perfeito. O que eu fiz com esse OpenVPN batch aqui? Eu trabalho com a VPN o dia todo. Na maioria das vezes, eu não desligo o computador. Eu só desligo o computador quando eu vou lá para a empresa e volto. Então, toda vez que eu desligava e ligava, eu precisava conectar ao OpenVPN. Aí, o que eu... só deixa o agendador aqui, deixa eu ver uma coisa. O que eu fiz? No agendador de tarefas do Windows, aqui deu algum erro em alguma tarefa, depois tem que ver. Biblioteca de agendador. Deixa eu ver. Próxima execução. Última execução. Deixa eu ver se vai ter aqui. Ele não executou, provavelmente deu erro nessa minha tarefa. Mas o que eu fiz? A partir do momento que eu ligo o computador 3 minutos depois que o computador foi ligado, o agendador de tarefa ele vai pegar esse arquivo, executar esse arquivo e vai realizar a minha conexão. Eu vou alterar de monitor aqui para vocês darem uma olhada. Eu não sei se eu consigo. Vou parar aqui inicialmente. Só estou organizando um pouquinho aqui a área de trabalho para não ver tanta bagunça assim. Deu. Compartilhar novamente. Área de trabalho 1. Tá vendo minha área de trabalho? Sim. Tá, beleza. E eu vou executar ele. Ó, ele executou. Aí ele abre o programa. Eu já tenho a senha salva e ele automaticamente vai conectar. E se você perceber aqui embaixo, ó, ele está conectando. Ele está amarelinho inicialmente. E ficou verde. Agora está verde. Perfeito. O que eu fiz? Ao invés de eu ter que ir no programa, abrir programa, clicar ali para executar e tudo mais, porque inicialmente o que eu fazia? Eu abria o programa, só deixa eu mostrar para você. Sair aqui, saiu, tá. Eu vim aqui, Open VPN. Aí ele vai abrir aqui. Ele abriu aqui, ó. Só que ele tá com um monitorzinho transparente, porque ele não está conectado. Clicava com o botão direito, vinha aqui e conectava. Quando a gente fala de arquivo batch, na questão de agendamento e tudo mais, é a nossa execução, ao invés de nós termos que executar, a gente gera um arquivo com um código específico, que no Pentaho vai ser um outro código, vai ser uma outra forma, mas a gente vai informar aonde está o arquivo que a gente quer executar, o que a gente quer executar e provavelmente o job que a gente quer executar. E é isso que a gente faz. A gente gera o arquivo batch para execução desse job full aqui, que aí depois, como ele está chamando o completo, está chamando o DW, a gente só agenda o full. A gente agenda 6 horas da manhã, por exemplo, ou 2 horas da manhã no nosso computador, para teste e tudo mais. Faz o processo, ele faz toda a consulta, faz as transformações que tem em cada um dos jobs e depois finaliza.
Esse é o processo da automatização junto com o Pentaho. Seria mais ou menos o agendamento lá do Power BI online, lá nos serviços do Power BI. A gente agenda via batch a execução do job e ele vai fazer sozinho, desde que a máquina esteja ligada. Legal, legal. Então, basicamente, só deixar o computador ligado, fazer o batch para cada trabalho e, Exato. Perdão. nesse caso, ele vai demorar aquelas 5 horas todo dia. Na tabela FIP, sim. Entendi. Você que falou que é da Tine, né? Que precisa executar a Tine, né? Isso mesmo. Aí você pensa, todos os dias você vai executar a Tine. Todo Isso. santo dia. Então, como você vai executar todo santo dia, você pode colocar filtros nas consultas da Tine e pegar dos últimos 3 meses. Que aí traz toda a movimentação dos últimos 3 meses. Você apaga no banco o que tem, aqui no Pentaho, deixa eu abrir um job aqui. Job não, uma transformação. Aqui dentro do Pentaho aqui, a gente tem a opção também de deletar, que aí a gente deleta, por exemplo, maior que 1º de novembro de 2022, que aí a gente deixa todo o processo automatizado. Tudo que eu passei aqui para vocês na questão de substituição de valores, essas coisas, tudo, vocês podem aplicar nas consultas dentro da Tine, do Conta Azul, da Almi e qualquer outra ferramenta que tenha API. Aí deleta os últimos 3 meses, por exemplo, aí você consulta a partir de 1º de novembro e traz tudo de novo. Por que eu sempre falo dos 3 meses? Porque, cara, sempre pode ter sempre alteração, um lançamento novo, alguma coisa que foi esquecida, que não foi baixada. Aí eu sempre falo dos últimos 3 meses para poder fazer isso, como regra. E algumas vezes eu já tive caso de um cliente pedir de todos os dias, os últimos 3 meses e no final do mês, o ano todo. Porque ele realmente saberia que não tinha problema. Sim. Não, perfeito. A ideia seria essa. Aí aqui, o Power BI, a gente já tem os relacionamentos. Nos relacionamentos, ó, carro. A gente tem a marca, modelo, combustível. Código da tabela FIP eu não vou colocar. Aí aqui a gente tem o valor, que aí ele já vai fazer uma soma automática. Só que se a gente colocar, cadê o ano modelo? Ele vai alterar aqui, ó. Ele já alterou, ó. Ele estava somando tudo e agora tá linha por linha, porque a gente desagrupou, vamos colocar assim, o modelo, a cor, a Legend 3.2 e 3.5 por causa dos anos. Aí toda essa estrutura a gente tem agora, nesse momento, no Power BI, para poder montar um dash, para poder pegar os insights. Só que agora a gente não consegue fazer comparativo de período, aquela ideia que o Rafa deu para poder melhorar o dash, porque a gente não tem outras competências. Isso daí eu vou tratar de fazer, pegar pelo menos mais umas 3, 4 competências para fazer essa brincadeira enquanto eu faço todo o processo de tratamento de erro. Ô, Rafa, salvando isso daí, ele tá Eu ficando quantos consegui mega? 3, mas eu quero ver qual que foi Hã? os 3. Quantos mega que ficou com Eu vou o sair. PBI? Só salvando ele aí. Só salvando, deixa eu ver aqui. Esse daqui é aquele teu que você mostrou no dia? Por debaixo o PBIX ali? Eu acho que é, nem lembro. Não, tudo bem, só para Quanto é que tinha ali que eu nem vi? 1.700. 1.7 mega. Inventário. Ah, não.
Não, acho que aqui é da tabela 2, ó. Deu 3.1.115 aqui. E da aula 3, deu 1.683. Qual que é a diferença dos dois? Pô, boa sacada, Léo. Qual que é a diferença dos dois? Aqui eu montei a estrutura DW. Ah, ali Deixa você eu não montou. alimentar minha Bel. Aqui eu não montei. Ah, você pegou o que você já tinha pronto lá no banco Aqui eu peguei a stage. Ah, Que aí se entendi. repete marca, modelo, código FIP e tudo mais. Ou seja, foi metade. Aham. Aí essa é a vantagem de montar um DW e ter tabela dimensão e tabela fato. E a gente encerra por aqui, praticamente na hora. E eu vou parar de compartilhar, que eu preciso passar um link para vocês. Vocês que foram os guerreiros que me aguentaram nos 3 dias. Gratidão. E para vocês que estão assistindo posterior na gravação, vocês também vão poder fazer o que eu vou passar, que vai estar o link aqui na descrição dessa aula, que vai ser o certificado desse workshop. Deixa eu copiar. Copiar link. Deixa eu ver se está certinho. Está certo. Vou vir aqui no chat e vou colar para vocês o link. E, por favor, compartilhem nas redes sociais e marque meu @, que é o Rafas Lemos. Gratidão pelo tempo que vocês disponibilizaram, 3 dias seguidos, 2 horas cada dia, das 8 às 10. Foi muito bom dar aula aqui para vocês e agradeço imensamente no fundo do meu coração pela oportunidade. Se quiserem falar alguma coisa aí. A gente que agradece, Rafa. Parabéns pelo workshop aí, foi bom demais. Obrigado. A Rafa também, muito obrigado aí por compartilhar esse conhecimento aí. Vai agregar bastante aqui nos meus trabalhos e, cara, foi muito boa a explicação. Eu acredito que vou conseguir executar bem aí com as aulas e conseguir o que eu quero, né? Que é começar a usar o Pentaho. Pelo Que menos bom. inicialmente, mas para inicialmente já tá bem avançado. Sim. Aí uma questão, Eduardo. Se você pegasse somente o Pentaho sem o Power BI, o Power Query, você acha que conseguiria? Ia ficar mais em dúvida ainda? O que tu acha? Não, dá para fazer muita correlação com o Power Query. Então, acredito que já conhecendo bastante, só que tem muito mais, tem umas coisas bem diferentes do Power Query, só que eu acho que tem muito mais ferramenta o Pentaho. Sim. Eu acredito que eu consigo fazer muito mais coisa. E eu não sentia, eu acho que o Power BI e o Power Query ele fica pesado em determinado momento e eu senti que o Pentaho ele não fica pesado, mesmo com tamanho de dados, né? Fica pouco pesado. O Pentaho tem essa vantagem, porque é uma ferramenta de ETL. É o que eu Entendi. é o que eu falo para todo mundo. E é uma das coisas que eu converso também com o Rafa. Eu vou parar de gravar aqui.